Então, está iniciada a nossa gravação. Bom dia a todos. Então, iniciar aqui o aula de hoje, né? Hoje a gente, muito provavelmente, vai terminar o conteúdo da disciplina. Se completar hoje, faltar 10, no máximo 15 minutos. Semana que vem, que é o último dia. Na semana que vem, a gente conversa sobre questão de prova. Continuando o assunto aí, né? Antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida da vez passada ou de outras vezes? Bom, então, vamos lá. Continuando aí, então, a parte de dispositivos intermediários. Semana passada, nós vimos dispositivos finais. Vimos que os dispositivos finais são aqueles dispositivos com os quais o usuário interage, né? Computadores, impressoras, smartphones, por aí vai. E vimos o início da parte de dispositivos intermediários. Vimos o que é um dispositivo intermediário, né? Vou botar aqui no slide. Dois slides, né? São aqueles que fornecem a conectividade operando por trás do cenário da rede. Então, são os equipamentos que fazem a conectividade entre os vários equipamentos, os vários outros equipamentos, né? Então, são hubs, switches, pontos de acesso sem fio, roteadores, servidores, modems, usados para comunicação, firewall. Então, todo aquele equipamento que está na infraestrutura da rede, que está lá por trás do cenário, permitindo funcionamento. Primeiro que a gente vai ver aqui, começando aqui, pelo hub. Tá? O que é um hub? O hub é um dispositivo utilizado em redes locais. É a rede Ethernet, né, que é a mais utilizada em ambiente de rede local. Tá? Ela foi criada imaginando que a rede seria uma espécie de um Ether. Ainda aqui. Baixo, então. Seria uma rede no qual uma rede era um cabo, a gente imaginava um cabo, e esse cabo ligado a vários equipamentos ligados em rede. A ideia desse cabo é que, quando o equipamento envia uma mensagem na rede, essa mensagem trafega pelo cabo e chega em todos os outros equipamentos. Todos recebem a mesma transmissão. Para esse tipo de rede foi utilizado o cabo coaxial fino ou o cabo coaxial grosso. O mais comum era o cabo coaxial fino. Né? Mas era uma rede que a topologia dela não ajudava muito. Qualquer problema em qualquer tomada é que, onde é feita a conexão entre um computador e uma rede, tem um conector que a gente chama de conector tipo T. Falei para vocês semana passada um. E qualquer má conexão nesse conector aqui paralisava toda a rede. Outro tipo de rede que resolvia bem esse problema era uma rede, uma topologia em estrela, onde nós temos um equipamento aqui no meio. Esse equipamento liga os vários computadores. Agora, esse equipamento tem que simular a barra, já que a rede foi feita para funcionar em barra, idealizado o funcionamento dela em barra. Nesse equipamento, toda a transmissão que ele recebe, ele repassa imediatamente para todas as portas. Apesar de não ser uma barra, serem todas as máquinas conectadas, né? Aqui é uma conexão multiponto. Apesar de que serem todas conexões ponto a ponto, as conexões ponto a ponto funcionam como se fosse uma conexão multiponto, já que tudo que entra por uma porta do hub obrigatoriamente sai pelas demais. Então, os hubs são dispositivos que, ao receberem dados por uma de suas portas, retransmitem estes dados por todas as demais portas. Eles não fazem nenhum tipo de filtragem de tráfego. Recebeu, repassa, forçando todos os dispositivos na rede a compartilhar a largura de banda do meio físico. Ou seja, só vai poder estar um equipamento em uso ao mesmo tempo. Se houver, por exemplo, colisão, duas máquinas transmitindo ao mesmo tempo, ele repassa essas colisões também para todas as outras portas. Não faz nenhum tipo de filtragem. Então, sua utilização resulta frequentemente em alto nível de colisão nas redes locais. Vai ver depois o switch ele vem a melhorar bastante isso daqui. E à medida que aumenta a quantidade de dispositivos, a largura de banda média diminui e o desempenho é degradado. Porque ele simula exatamente o que acontece numa barra. Isso aqui é o que acontece na barra. Se nós colocamos vários dispositivos numa rede em barra, acaba que esses dispositivos precisam compartilhar o meio. Vou olhar aqui no meu computador que eu estou achando que eu estou com um problema. Porque eu não estou conseguindo ativar aqui.
Na mão mesmo. Tá? Então, aqui. Então, esse aqui é um exemplo de um hub. Ele é muito parecido com o switch. A gente vai ver a foto de um switch depois. Tá? Mas esse aqui é um hub de 24 portas. Basicamente, tudo que entra por uma de suas portas, que entra por uma de suas portas, acaba saindo pelas demais. Por uma das portas sai por todas as outras. Em relação à latência da rede, né? A latência é a quantidade de tempo que um sinal leva para atingir todos os destinos no meio físico. Então, numa rede com hubs, o computador manda uma mensagem, a mensagem sai para uma porta. Vamos supor uma rede que ela é interligada por vários hubs, né, que são utilizados para estender essa rede. Né? Então, um computador na origem, quando ele envia uma mensagem para uma rede de hubs, nós temos o tempo da mensagem propagar pela rede até o hub, passar de um hub para outro, passar de outro hub para outro, chegar no outro computador. Então, a latência é o tempo que o sinal leva para atingir todos os destinos no meio físico. Cada nó em uma rede baseada em um hub tem que esperar por uma oportunidade para transmitir. Essa latência pode aumentar significativamente a distância que os nós, à medida que a distância entre os nós é expandida. Então, quando a gente coloca hubs no meio do caminho, está aumentando essa distância, aumentando a latência da rede. Tá? Quando a gente aumenta a extensão do meio físico, quando a gente faz o meio físico ficar muito grande, tá? Ou então quando a gente aumenta a quantidade de hubs repetidores, né? A gente aumenta a latência e contribui, então, para uma maior quantidade de colisões. Né? Por que a gente contribui para uma maior quantidade de colisões? E uma vez que nós temos um hub aqui, o que aconteceria? Uma rede baseada num hub. Existe um tempo de transferência no meio físico. Apesar de ser muito rápido, existe um tempo. Então, se nós temos dois computadores ligados dentro de um hub, um computador começa a transmitir. Viu aqui o protocolo CSMA-CD, se o outro não perceber que está vendo a transmissão, ele pode começar a transmitir. Então, o tempo que essa mensagem está levando para sair da primeira máquina, percorrer todo o cabo, passar por dentro do cabo, aquele hub, que ele tem um tempo também de latência dele, até entrar no cabo do outro computador e até chegar no destino, até ela começar a chegar, durante todo esse tempo aqui, a outra máquina ela pode achar que o meio está livre e começar a transmitir e acontecer colisão. Se a gente coloca hubs entre essas máquinas, o que acontece? A primeira máquina transmite, vai ter o tempo de chegar no hub, tem o tempo de processamento do hub, aí mais o tempo para trafegar entre os hubs, outro tempo de processamento de hub, outro tempo para trafegar entre os hubs, mais o processamento, até que chegue na máquina no final. Isso aqui aumenta, né, o tempo de transferência. O primeiro de delta T1, o segundo de delta T2, a gente tem? A gente tem que o tempo de delta T2... Oi, pode falar. Desculpa te interromper. É que eu tô com uma dúvida aqui. Eu tô com a sensação que o hub está fazendo o mesmo papel que um switch. É similar? Eles fazem serviços parecidos? É diferente. Em seguida eu vou falar como o switch funciona. Tá ok, obrigado. E fisicamente parece que mas o switch ele é muito mais importante, ele melhora bastante a rede. Entendi. Obrigado. Então nós temos o tempo aqui, que o tempo da direita, delta T2, ele é maior que delta T1. Se ele é maior, a outra estação demora mais a perceber uma transmissão. Então a chance de colisões, né, aumenta. Então isso contribui para uma maior quantidade de colisões presentes na rede. Hubs são dispositivos que eles atuam na camada física. Né? Eles funcionam apenas como repetidores de sinais. Tá? Então, para isso aí, hub está lá na camada mais baixa, está lá na camada física. Faz com que a rede, deu uma parada aqui para mim, né? Faz com que a rede como um todo funcione como se fosse uma rede única.
hubs são dispositivos muito antigos, já não, é muito até difícil encontrar para comprar. Não, eu acho que não se fabrica mais. Se alguém quiser um hub por alguma razão, por exemplo, para acompanhar o tráfego de uma rede, ver o que está acontecendo, fazer uma análise de rede, tem que comprar equipamento usado aí. Já switch. Falando agora de switch. Os switches enviam dados pela rede apenas pela porta pelo qual o dado deve seguir. Então, aqui já tem uma diferença importante entre switch e hub. O switch, o hub, entra por uma porta, sai por todas as outras, né? As portas. O switch, quando a mensagem entra por uma porta, ele é capaz de ver por qual porta a mensagem deve sair e a mensagem enviada somente pela porta de saída. As outras portas não vão participar da comunicação se não for necessário. Né? Então, acabei de falar para vocês que o hub ele trabalha na camada física, ele é apenas um repetidor. Para saber para qual porta de saída uma mensagem deve seguir, o switch ele precisa entender o protocolo da rede. Então, o switch é um equipamento de camada de enlace, equipamento de camada 2. Ele tem uma inteligência que o hub não tem. Ele faz análise da informação antes de retransmitir. Né? Outra característica do switch é que se ele percebe, né, alguma colisão, ele não reenvia nada para as outras portas. Tá? Ele segmenta as colisões. Então, os switches enviam dados apenas pela porta na qual o destino deve seguir. Segmenta a rede local em domínios de colisão separados. Isso aqui quer dizer que... Opa, desculpa. Isso aqui quer dizer que se eu tenho outro switch aqui, esses switches estão interligados, se por acaso está acontecendo alguma colisão no lado de cá, essa colisão não propaga para as outras portas. E mesmo que por alguma razão essa colisão chegasse até esse switch aqui, esse switch não ia deixar essa colisão passar adiante. Então as colisões entre switches são limitadas às suas portas. No passado, quando começaram as substituições, que nós tínhamos uma rede mais ou menos nessa topologia aqui, ó. Nós tínhamos hubs, nível, fazendo a distribuição da informação entre as máquinas. Então era um grande domínio de colisão. Qualquer equipamento podia colidir com qualquer outro. Então, a primeira modificação na rede é coloca um switch no meio e liga todos os hubs ao switch. Então o switch ficava no nível mais alto da rede. Switch, embaixo hubs. Assim, se por acaso um switch começasse a distribuir colisão entre eles, quando essa colisão chegava, desculpe, o hub começasse a distribuir colisões entre eles, quando a colisão chegava no switch, o switch segmentava a rede, não deixava essa colisão passar por demais portas. Tá? Outra característica do switch é que temos um switch aqui, várias portas, e o equipamento está fazendo uma transmissão e sai apenas pela porta a qual tem que sair. Caso um outro equipamento também faça a transmissão, por exemplo, um outro equipamento quer fazer a transmissão aqui, né? Se fosse um hub, essas duas transmissões iriam colidir. Né? Iria haver colisão e ia perder a informação. O switch não, o switch é capaz de pegar a informação e fazer transmissões em paralelo. Né? Então, enquanto está havendo uma transmissão entre duas portas, outras duas portas também podem transmitir ao mesmo tempo. Né? Então, há um aumento na largura média de banda disponível para cada nós. Né? E as colisões são naturalmente reduzidas. Então, a gente vê que o switch ele trabalha de uma forma bastante diferente do hub. Né? Se olhar a aparência dele, está aqui um switch. Ele é muito parecido com o hub. Está aqui um switch de 24 portas também. Mas a principal diferença, o que entra por uma porta, sai apenas pela porta na qual é necessário sair. Vai ver como ele consegue isso aí. Tá? Então, uma rede pode ter um switch centralizado, conectando a hubs, por exemplo, esse desenho aqui que eu fiz para vocês. Tá? Ou pode ter todos os nós conectados diretamente a um switch. Né? A gente pode fazer uma rede só de switch. É o que a gente tem hoje em dia. As redes possuem apenas switch. Então, o desempenho da rede aumenta bastante em relação à rede de hubs. Então, uma rede local onde o hub é conectado à porta de switch, ainda há compartilhamento de largura de banda pelo compartilhado no switch. Ou seja, as máquinas que estão no hub compartilham a largura de banda. Mas a rede como um todo fica segmentada pelo switch, aumentando o desempenho da rede como um todo. Aqui é um exemplo de um switch.
Então, quando a gente pega uma rede local onde todos os nós são conectados diretamente ao switch, a taxa de transferência da rede aumenta drasticamente. Uma rede de switch é muito mais rápida. Tá? Uma rede sem fio, essencialmente, trabalha como um hub. Uma rede sem fio, quando a gente manda uma informação que trafega pelo ar, a gente não consegue direcionar. Essa informação vai chegar em todos os equipamentos. Tendo uma rede sem fio, num determinado canal, só pode estar vendo uma transmissão por vez. Ou alguma rede com switch, ela é muito mais rápida que uma rede sem fio. Tá errado, né? Tá faltando uma palavra aqui, né? Principais razões, tá? Para esse aumento aí de desempenho. Principais razões. Largura de banda dedicada a cada porta. Cada porta tem a sua largura de banda total. Podem haver transmissões paralelas. Então fica bem mais rápido o desempenho. Ambiente livre de colisões. Ora, se ele só manda para a porta de saída adequada, ele garante que não haverá colisões. Por exemplo, chega para uma porta, não tem como haver colisão. Né? Chegou para uma porta, chegou por outra porta ao mesmo tempo, só interessa para ele o destino. A colisão seria se esses dois estivessem mandando para o mesmo destino. Vamos supor que os dois queiram mandar para o mesmo destino. Um vai chegar um pouquinho antes do outro. Essa transferência vai acontecer. E a outra queria para o mesmo destino, o que o switch faz? Ele guarda essa mensagem temporariamente em um buffer. Quando a transmissão seguinte acabar, a primeira transmissão acabar, então terminou essa transmissão, ele vai e descarrega a segunda transmissão. Então, ele realmente consegue fazer um ambiente livre de colisões. E o switch também consegue fazer o que a gente chama de operação full duplex. Operação full duplex novamente, temos uma porta aqui e uma máquina faz a transmissão por essa porta, pela porta 1, né? E a saída dela é pela porta 2. De repente, lá na porta 3 do switch, chega uma transmissão, mas destinada para a porta 1. Essa transmissão da porta 1 para a porta 2 está acontecendo. Agora, ao mesmo tempo, ele consegue fazer da 3 para 1. Então, nesse caso, a máquina na porta 1 está transmitindo e recebendo ao mesmo tempo. Como são pares diferentes dentro do cabo, não há interferência, tá? Não há colisão. Então, essa operação full duplex é permitir essa transmissão simultaneamente por uma determinada porta, tanto envio quanto recebimento. A topologia física é uma topologia em estrela com enlaces ponta a ponta. A gente chama de topologia em estrela porque o nosso central no switch parece uma estrela. Está todo mundo pendurado nele. Cada nó possui a largura de banda total do meio físico disponível entre ele e o switch. Então, não existe colisão, então ele pode estar usando o tempo inteiro aquela banda, então ele tem largura total disponível. Então, com uma conexão ponta a ponta dedicada, o switch também remove qualquer contenção do meio físico do dispositivo. Permite que opere sem colisões, já vimos. Overhead dedicado à recuperação da colisão eliminada. Tá dando a impressão que está caindo para mim aqui, né? Não sei se estão conseguindo me ouvir bem aí. Para mim é que de vez em quando dá uns cortes. O Teams está piscando aqui para mim, mas se estiver atrapalhando, vocês avisam aí, tá? Vocês não entenderam alguma coisa, avisa que eu repito. Agora, por exemplo, eu não estou vendo ninguém aqui. Tá. E fornece a rede taxas de transferência significativamente melhores, né? Os switches eles começaram a vender tanto, né? Os switches começaram a vender muito e com essa grande quantidade de venda do switch, acabou que, por ter equipamentos melhores, os hubs começaram a não ser vendidos e ficaram muito baratos, né, os switches, chegando ao ponto até de eliminar completamente o mercado de venda de hubs. Na operação full duplex, os dispositivos conectados diretamente às portas do switch podem transmitir e receber simultaneamente, né? Eu já comentei. Vamos ver o que acontece. Como é que um switch sabe a porta para a qual ele vai enviar um dado? Vamos imaginar que um switch. Aqui, tá? O switch tem aqui porta 1, porta 2, porta 3. Esse switch acabou de ser ligado, você acabou de botar ele na tomada.
Vem uma mensagem pela porta 1. Porta 1, porta 2. Vem uma mensagem pela porta 1. O que o switch vai fazer com essa mensagem? Tá? A ideia dele é só enviar para o destino que precisa. Mas ele acabou de ser ligado, ele não conhece nada da rede ainda. Então, quando essa informação vem por uma porta, ele não sabe nada sobre o destino da mensagem, ele vai funcionar exatamente como um hub. Ele vai pegar essa informação que ele recebeu por uma porta e vai mandar por todas as demais. Mas o que é que aconteceu nesse momento? Ele enviou para todas as demais. Porém, no pacote Ethernet que vem por aqui, uma das coisas que vem na porta é o endereço origem da mensagem. Então, se o endereço origem da mensagem chegou por essa porta, ele sabe que esse equipamento está na porta 1. Então, ele bota, por exemplo, essa entrada aqui na tabela dele, na tabela que ele possui. Ele guarda o endereço da máquina que está do lado esquerdo, que está nessa porta. Ele sabe agora que esse endereço está nessa porta aqui. Por isso que ele é um dispositivo da camada de enlace. Ele entende o protocolo da camada de enlace. Né? Aí vamos supor que esse era para a porta 2, que era destinada essa mensagem. Como ele não sabia para quem era destinado, ele envia tanto para a porta 3 quanto para a porta 2. Né? Em segundo momento, esse equipamento que está na porta 2 vai responder o equipamento que está na porta 1. O que é que ele faz? Quando vê a resposta, o switch já aprendeu, ele já sabe que está na porta 1, quem enviou a mensagem. Então, ele repassa só para a porta 1. A informação não vai lá para a porta 3. Como o equipamento que estava na porta 2 respondeu, ele aprende também o endereço origem do equipamento que está na porta 2. Então, ele já aprendeu o cara que está na porta 2. E assim vai ser o funcionamento dele. Conforme as mensagens vão passando por ele, ele vai aprendendo os endereços de todo mundo que está na rede. Tá? E quando ele aprende o endereço de todos, rapidamente ele vai saber a posição de todo mundo, então rapidamente ele passa a enviar somente pela porta a qual ele tem que enviar. E um detalhe importante, né? A gente pode ter uma situação dessa aqui, ó. Switch ligado a outro switch. No caso aqui, pensar só no switch do lado esquerdo, tá? Ele está aqui na porta 2. Todos os caras que estão do lado direito, tem equipamento aqui, tem equipamento aqui, tem equipamento aqui, tem equipamento aqui. Quando for enviar alguma informação para passar para aquele outro switch, a informação vai vir por aqui e vai chegar nesse switch da esquerda como sendo todas essas máquinas estando na mesma porta do switch. Não tem problema nenhum. O switch ele pode ter várias entradas para a porta 2. Tá? Não tem problema nenhum. Uma situação dessa pode acontecer. Então, a informação, a partir desse momento, quando começa a chegar para o switch, ele já sabe por qual porta encaminhar. Então, quando um quadro chega, o switch deve decidir se deve descartar ou encaminhar. Né? Outra coisa que precisa descartar, né? Vamos supor que ele estava aqui no lado direito, é um hub. O hub ele repropaga tudo. Então, se ele sabe que todo mundo está do lado direito, conforme a informação propaga e chega por aquela porta, ele também sabe que essa informação é para ficar do outro lado. Então, a informação já chegou no destino. Então, ele simplesmente descarta o pacote. Né? Se for o caso de encaminhar, ele tem que saber em que rede local ele vai colocar as switch. Né? Então, ele vai aprender tomando essa decisão baseada numa tabela de switching interna dentro dele. Isso aqui é o algoritmo que eu acabei de explicar para vocês. Né? No início, toda a tabela está vazia, ele não sabe quem são os algoritmos, a gente está um cadastro destinatário. Então, no início, ele usa inundação, que é o funcionamento do hub, que ele manda para todas as portas. Mas, com o passar do tempo, ele aprende onde estão os destinatários todos. Né? A partir do momento em que o destinatário é conhecido, ele pode mandar diretamente para a porta onde está aquele equipamento. Equipamentos podem trocar de porta no switch. Tá? Às vezes, a gente tira o equipamento de uma porta e coloca na outra. Isso não é tão raro, não. Quando isso acontece, o switch pode começar a encaminhar equipamentos para... poderia, vamos falar assim, né? Encaminhar pacote para a porta errada, para onde aquele equipamento não estava. Mas o switch ele tem também uma inteligência a mais. Né? Quando você desconecta o equipamento de uma porta, ele percebe que aquela porta ficou down, ele limpa as tabelas referentes àquela porta. Né? Outra coisa é que o switch ele mantém uma informação por um tempo limite dentro dele. Normalmente esse tempo limite é 90 segundos. Tá? Se passa 90 segundos sem passar nenhuma informação por aquela porta vindo daquele equipamento, ele limpa aquela entrada da tabela.
para evitar que informações erradas fiquem em sua tabela. Já foi falado também, com o funcionamento dele de atualização da tabela. Periodicamente, um processo verifica da tabela e expurga todas as entradas que não tinham sido atualizadas, também acabei de falar. Então, quais são as regras básicas que são seguidas pelo switch? Se as redes origem e destino forem a mesma, o quadro é descartado, né? Se chega para uma porta onde o destinatário está na mesma porta, ele só joga fora o quadro. Se forem diferentes, ele encaminha só para aquela porta. Se a rede de destino for desconhecida, o quadro é encaminhado para todos os demais. Switches Ethernet, que são os switches que nós temos das redes Ethernet, segmenta a rede para melhorar o desempenho, fornecendo em cada uma de suas portas a taxa máxima, tá? Independente do fluxo das outras portas. Ele usualmente combina a velocidade 10, 100 e 1 gigabit. Para isso, ele tem uma memória interna. Para esse switch, ele tem uma memória interna. Vamos supor que está chegando para uma porta, uma informação chega para uma porta de 10 para sair para uma porta de 100. O switch não tem como enviar uma informação que chega a 10 megabits a 100 megabits por segundo em tempo real, né? Então, o que ele faz? Se a informação está chegando a 10, tem que sair para uma porta de 100, ele armazena a informação inteira na memória. Quando a informação já está lá, ela descarrega 100 megabits. Então, ele consegue compatibilizar a velocidade, né? Da mesma forma, se chega uma porta de 100 para sair para uma porta de 10, a taxa com que chega é muito maior. Então, ele também armazena numa memória, vai armazenando enquanto está chegando, mas ele já pode ir descarregando. Então, ele vai descarregando pela porta de 10, ele vai armazenando numa memória temporária. Então, o switch obrigatoriamente tem uma memória para poder compatibilizar essas diferentes taxas de transmissão. Bom, nós temos basicamente dois tipos de switch, né? O switch comutado por software e o switch comutado por hardware. Os switch comutados por software são mais baratos, eles se baseiam no funcionamento de memória, exatamente como a gente viu aqui, né? Nesse equipamento de memória, mesmo que seja de uma porta de 100 para uma porta de 100, um switch comutado por software, ele recebe a informação, armazena toda na memória e depois descarrega pela porta de saída. Então, ele recebe o quadro por uma de suas portas, armazena em uma memória compartilhada. Então, independente agora da velocidade, ele recebe pela porta e guarda na memória. Depois que está lá dentro, ele verifica o quadro, vê se existe algum erro no quadro, tá? Se tiver tudo correto com o quadro, ele encaminha para a porta correta. Quando o endereço destino é analisado, a porta de saída obtida, é realizado um processamento conhecido como armazenar e encaminhar, store and forward, né? Primeiro ele armazena na memória, depois ele encaminha para o destino. Já os switches comutados por hardware são switches mais caros, são switches profissionais, tá? Esses switches eles conseguem fazer uma transferência em tempo real, né? Se você tem uma porta, você tem outra porta, né? A informação que está enviando está chegando por uma porta. Assim que a informação chega, ele analisa rapidamente o cabeçalho, ele já direciona para a porta correta, tá? Então, o quadro ainda está chegando, mas já está saindo pela porta de destino, tá? É claro que ele também, assim como o outro, tem o processamento de store and forward se for necessário, né? Porque vai existir uma outra transmissão para essa porta que já está recebendo, então ele armazena, segura temporariamente essa outra transmissão para depois enviar. E é claro que essa transferência aqui em tempo real, ela só pode acontecer se as duas portas estiverem operando na mesma taxa de transmissão. Se estiverem operando com taxas diferentes, para poder compatibilizar as taxas, ele vai fazer o processamento de store and forward. Mas ele é bem mais rápido, né? Ele funciona bem mais rápido. É um processamento que a gente chama de processamento de penetração, ou cut-through. Então, eles operam com uma latência menor, são mais rápidos, fazem cut-through. Os que fazem store and forward normalmente verificam o campo de verificação de erros. Do quadro.
antes de enviar. Então, ele descarta quadros com erros. A princípio, o Store and Forward teria uma vantagem sobre o Cut-Through, já que ele testa e consegue determinar se tem erro nessa transmissão. O Cut-Through não tem como fazer isso, porque o campo de verificação de erros, FCS, ele vem no final do quadro. Quando ele vem no final do quadro, quando chega, o quadro praticamente já foi todo para o destinatário, então não tem como voltar atrás. O switch funciona com base em um barramento interno de alta velocidade, que a gente chama de backplane. O switch no equipamento, né, que não tem mágica, né? Se ele tem várias portas, um switch de 24 portas, como aquele que já viu da imagem, aqui por trás tem um barramento que permite várias conexões em paralelo. Então, o switch ele possui uma rede interna de altíssima velocidade. Quando a informação entra por uma porta, ela tem que cair nessa rede interna e ir para a porta de saída. Paralelamente, acontecendo a transmissão, outro caminho da rede. Esse backplane ele dá uma vazão de um switch. Então, por exemplo, um switch de 24 portas, onde cada porta possui 1 gigabit por segundo. Ele tem um backplane de 6 gigabits por segundo, significa que no máximo ele vai estar conseguindo fazer 6 transmissões paralelas, das 12 que seriam possíveis no switch 24 portas. Levar em conta o full duplex, seria ainda 24 transmissões paralelas. Então, quando você compra um switch a nível profissional, tudo mais, você tem todo o nível de preço. Uma das coisas que influenciam muito é a velocidade do backplane. Mais rápido, mais caro será o switch. Os switches que vão ficar no núcleo da rede são interessantes que sejam switches com backplane de alta velocidade. Ainda, através de tecnologia proprietária, é possível ligação de estações a 2 portas do mesmo switch, ou 2 switches por enlace em paralelo. Isso aqui é no modelo tradicional, a gente tem um switch, e esse switch é ligado a outro switch para formar uma topologia de uma rede. E temos um computador ligado nesse switch. Consegue, por exemplo, se forem tudo da mesma marca, ligar o switch por 2, às vezes até por 4 cabos ao mesmo tempo. Então, o switch que teria uma porta aqui de 1 gigabit por segundo ligando eles, botando 4 cabos em paralelo, a gente conseguiria uma vazão de 4 gigabits, aumentando a vazão. Mas isso não é um padrão. Cada fabricante faz da sua maneira. Preciso que os equipamentos sejam do mesmo fabricante e tenham essa capacidade. Se fizer isso num switch que não tem essa inteligência, não tem essa capacidade, você cria um loop na rede e prejudica muito o funcionamento da rede, pode até paralisar. Da mesma forma, você pode ligar computadores a switches com placas de redes especiais, que permitem também essa ligação em paralelo. Então, aqui um servidor, por exemplo, que tem alta demanda, eu poderia ligar ele por 2 placas e ter um acesso de 2 gigabits em vez de 1 gigabit ao servidor. Aumenta bastante a vazão. E a roteadores, a gente já viu o funcionamento dos roteadores, né? Mas só para dar uma lembrada aqui, roteadores possuem componentes de hardware e software semelhantes aos encontrados em computadores. Então, um roteador, na verdade, ele é muito parecido com um computador no que diz respeito à sua arquitetura. Ele tem CPU, ele tem memória RAM, memória ROM, ele tem sistema operacional. Não costuma ter teclado, mouse, né? Não costuma ter um monitor. Olha esse detalhe. Aqui está uma imagem de um roteador, né? Roteador padrão, um roteador simples, né? Onde ele tem aqui 2 portas Ethernet colocadas, mais 2 portas Ethernet de fábrica, portas de comunicação, portas console para a programação dele. O roteador conecta várias redes. Para isso, ele costuma possuir várias interfaces, cada uma pertencente a uma rede diferente. Quando recebe o pacote por uma interface, determina a interface deve ser usada para encaminhar o pacote até o seu destino. Já vimos aqui um hub. O hub ele trabalha na camada física. O switch ele trabalha na camada de enlace, que ele consegue entender os protocolos de enlace para escolher a porta que envia. O roteador é um equipamento que trabalha na camada de rede, ele está um nível acima. Ele consegue entender pacotes IP e mandar informação. Então, quanto o hub ele sai repetindo tudo sem entender o que está se passando, o switch ele consegue entender os protocolos Ethernet. S de switch. É um roteador que está na camada de rede, ele consegue entender pacotes IP. Então, a responsabilidade primária de um roteador
direcionar pacotes até o destino. Para isso, vai utilizar a tabela de repasse, escolhendo o melhor caminho. Já vimos também como fazer isso. E sempre extrai o conteúdo do quadro de enlace antes de fazer o encaminhamento. Quando a informação chega até o roteador, não temos mais enlace. A informação de enlace ela já foi removida. O roteador ele remove a informação, processa o pacote, envia criando um outro quadro de enlace. O roteador ele liga redes diferentes. Dessa forma, ele é capaz de interligar redes com diferentes tecnologias. Então, agora a gente vai para o nosso último assunto, que é meios de transmissão. Vamos conversar aqui como funcionam os principais meios de transmissão. Então, meio de transmissão pode ser definido como qualquer coisa capaz de transportar informação de um ponto a outro. Pode ser espaço livre, né? Por exemplo, ondas de rádio, laser passam por espaço livre. Cabo metálico, par trançado, fibra ótica, par trançado, cabo coaxial, né? Ou um cabo de fibra ótica, onde passa a luz por ele. Para transmitir um fluxo bruto de bits de uma máquina para outra, vários meios podem ser utilizados. Cada meio possui característica própria em termos de largura de banda, né? Que é a taxa de transmissão que ele aguenta, o retardo, né? Quanto rápido ele transmite a informação. Por exemplo, a luz na fibra ótica vai quase que na mesma velocidade da luz no vácuo. Né? Um cabo coaxial já é um pouco mais lento que a fibra ótica. O sinal passa por ele um pouco mais devagar. O par trançado um pouquinho mais devagar ainda. Né? Facilidade de instalação e manutenção. O quão fácil é passar esses tipos de cabos. Eles basicamente são agrupados em meios guiados e meios não guiados. Onde meio guiado é aquele que eu posso guiar a minha informação. Por exemplo, um cabo de fibra ótica, eu posso pegar um sinal de luz e escolher o caminho que ele vai fazer. A luz vai seguir o cabo de fibra ótica. O ar, a gente não consegue guiar a informação. A luz que é colocada nela vai sempre em linha reta. Um par trançado. Vamos começar pelo par trançado. O que é um cabo de par trançado? O par trançado consiste em 2 fios de cobre encapados enrolados em espiral. Vamos dar aqui um exemplo, né? Cabo, 4 pares dentro dele. Aqui eles estão encapados, uma capinha de teflon, e dentro dessa capinha de teflon são fios de cobre, meio milímetro. Então, aqui é um cabo com 4 pares trançados. Um dos fios transporta o sinal elétrico, enquanto o outro é usado como referência. Então, por exemplo, né, nós temos um azul escuro e um azul claro. Um é a referência, um é o aterramento, o outro é o sinal. Os fios são trançados de forma a reduzir a interferência eletromagnética. E os cabos eles andam em paralelo, eles podem funcionar como uma antena. Né? Aliás, uma antena, o que é? Uma antena você tem um ponto, a antena é tipo um cabo que ela emite sinais eletromagnéticos, esses sinais se propagam, chegam, bate no outro cabo pelo ar, né? E a gente tem a transmissão do sinal. Então, o sinal que está na entrada se propaga, a gente numa antena consegue receber do outro lado. Como funciona a antena de rádio, a antena de televisão? Se a gente tem uma perspectiva, olhando de lado, 2 antenas certinhas, uma alinhada com a outra certinho, né, tem uma determinada qualidade de sinal. Se as antenas não estão bem alinhadas, se elas estão, por exemplo, anguladas, prejudica essa transmissão. Né? No caso aqui, a gente quer evitar que o fio funcione como antena. Então, o trançado do fio, né, que está enrolado um no outro, faz com que o quê? Eles não estejam o tempo inteiro paralelo. Né? O cabo funcionando em paralelo produz mais interferência do que um cabo trançado. Ele é trançado para dificultar essa interferência, ser feito antena. Então, esse entrelaçamento cria espiras que segue o trançado, minimizando até eliminando o ruído. A taxa de torção média é definida como a quantidade de torções por metro. Repara aqui na figura, ó, olha o cabo laranja. Olha como ele está muito mais trançado que, por exemplo, o cabo verde. Se a gente olhar aqui, a impressão que dá é que o laranja é o mais trançado, depois vem o marrom, depois vem o azul, o verde é o menos. Essa diferença de trançado entre os cabos também serve para minimizar a interferência entre eles. Uma vez que a gente tenha cabos com todos eles tivessem a mesma taxa de torção, né, o trançado de um cabo poderia seguir o trançado de outro cabo, também prejudicando. Então, para diminuir a interferência entre os cabos,
né? Enquanto um par tem uma determinada quantidade de tranças, né? Se todos tivessem a mesma taxa, podia acontecer isso aqui, ó. Isso aqui facilitaria a interferência entre esses cabos. Agora, se eu tenho cabo com taxas diferentes, uma hora se afasta, uma hora se aproxima. Dificulta também a interferência entre os pares. Então, até o trançado dos cabos é importante. Então, normalmente, um cabo de par trançado é composto por vários pares trançados dentro de uma capa protetora, na imagem anterior. Dependendo da amplificação, a informação pode trafegar por diversos quilômetros sem necessidade de amplificação. Por exemplo, telefonia usa par trançado e vai a quilômetros sem necessidade de ficar regenerando sinal. Quando vai muito longe, a gente precisa de repetidor. A informação atenua com a distância. Então, quando muitos pares trançados percorrem paralelamente uma distância muito grande, eles são envolvidos por uma capa protetora para minimizar essas interferências. Você vai ver aqui os chamados cabos blindados, que têm ainda uma proteção extra. Par trançado pode ser utilizado tanto na transmissão analógica quanto na digital, né? Tanto que é usado em telefonia, é uma rede puramente analógica, é utilizado em redes de computadores, que são digitais. A largura de banda, que é a vazão que o cabo permite, depende da espessura do fio e da distância percorrida. Sinal, ele perde muita potência com a distância. Então, devido ao custo e ao desempenho obtido, eles são usados em larga escala, né? O par trançado ele tem um excelente desempenho, ele é um dos meios mais baratos que existem. Sem contar que é muito fácil fazer manutenção, fácil instalar, trocar. Por isso a gente consegue realmente fácil e barato trabalhar com par trançado. A perda de energia aumenta com a distância, né? Todo meio vai ter isso. Ela se dá tanto por radiação quanto por calor. Não existe invenção de energia, né? A energia não é criada do nada. Então, se existe o efeito de interferência entre os cabos, é porque o cabo está mandando alguma informação que está saindo dele, ele está funcionando como uma antena. Esse tipo de perda é perda por radiação. Fora isso, o cabo também esquenta quando está sendo utilizado, né? Se ele está gerando calor, ele está perdendo energia. Então, essa perda de energia faz com que ela vá aumentando com a distância. A principal desvantagem do par trançado é a baixa proteção contra interferência e ruído. Isso pode ser minimizado por blindagem. Maior desvantagem da utilização de par trançado. Alta taxa de transferência de dados. Hoje nós temos par trançados certificados para redes 10 gigabits por segundo. Facilidade de manuseio, né? Então, muito fácil colocar um conector no par trançado, é muito fácil passar o cabo por dentro de um duto. Baixo custo de instalação e baixo custo de manutenção. Tá? Rapidamente, os equipamentos para trabalhar com par trançado são muito baratinhos, né? A gente pode comprar e ter em casa com tranquilidade. Principal desvantagem é baixa proteção contra interferência eletromagnética. Eu não posso passar par trançado junto com cabos de energia. Tá? Você não pode induzir. Se você tem uma rede, nessa rede passa cabo em área externa e cai um raio, por exemplo, próximo a esse cabo, ele vai induzir uma quantidade de energia que pode até queimar, e é comum queimar a placa de rede. Às vezes até passa da placa de rede, pode queimar o computador. Tá? Então, meio que não é muito protegido. Quanto aos tipos de par trançado. O tipo mais comum é composto por um núcleo de cobre revestido com teflon. O plástico que fica dentro dele é um teflon, tá? Não é um plástico comum. Os fios são agrupados dentro de uma capa plástica. Esse cabo é conhecido como UTP. Quando a gente fala em cabo UTP, a gente está falando em Unshielded Twisted Pair, par trançado sem blindagem. É o par mais comum que tem. Funciona na grande maioria dos lugares sem muita necessidade. Vou pegar aqui. Vou aqui para vocês, essa microcâmera. Aqui, ó, um par trançado, tá? Um exemplo de par trançado. O trançado ele vem aqui, nesse azul. Está cortada a capa para poder ver os pares. Vocês conseguem ver que estão os 4 pares do cabo.
pegar um que tem com a ponta aberta. Na ponta do par trançado, os pares, né? Vocês viram na imagem, mas não sei se vai conseguir ver bem aí. Os trançados têm taxas diferentes. Vou botar aqui o verde do lado do laranja. Vocês vão conseguir ver aí. A taxa de torção do laranja, a taxa é muito baixa. Então tem uma torção aqui, a torção vai acontecer lá na ponta. A taxa do verde, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Tá? Então é muito mais torcido que o laranja. Fiz o marrom também, deu para ver. Mas é como a gente viu na imagem. Então, esse é o par sem blindagem. Agora, existem situações que é necessário uma maior proteção. Né? Às vezes a gente precisa passar o cabo perto de cabos de energia. Às vezes não tem jeito, precisa passar. A gente não vai passar o cabo de par trançado UTP, que é o comum. Para isso a gente tem os cabos STP. Então, você está falando que não tinha percebido. Esse aí é... Não chamar atenção, não tem como perceber mesmo, né? Ninguém olha esse nível de detalhe. Então, o cabo STP, né, é o Shield Twisted Pair, par trançado blindado, né? Shield em inglês é escudo, blindagem. Essa blindagem pode ser aplicada aos pares ou ao grupo de pares, envolto por uma mesma blindagem. Tá? Então, o par trançado STP tem vários níveis de proteção diferentes. Tá? Aí você vai ver, se você quer simplesmente passar perto de uma tomada, você vai precisar ter um cabo com blindagem melhorzinha. Se você vai passar num lugar onde tem radiofrequência, alta transmissão, você pode fazer uma blindagem talvez menor, talvez maior. Aí você vai ter que ver a tabela de cabos qual é o mais adequado. Mas aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Aqui, ó, um exemplo de um cabo de cada par está blindado individualmente. Então, ó, essa blindagem aqui, par, tipo um papel alumínio em volta de cada par. E esse cabo aqui não, os pares eles são internos, né? E ele tem uma blindagem por fora. Apenas por fora. Aqui no lado direito um cabo com blindagem um pouco melhor. Ele tem as blindagens individuais e além das blindagens individuais ele ainda tem uma blindagem externa, uma malha externa como de um cabo coaxial. Então a gente percebe que várias formas diferentes de blindagem, cada blindagem oferece um nível diferente de proteção. Em relação a cores e conectores, repara aqui, ó, aqui é um cabo branco, aqui devia ter sido branco já está marrom, tá? Um cabo azul, já vimos aqui cabo amarelo, tem cabo verde, tem cabo vermelho, rosa, tem cabo de tudo quanto é cor. Né? A parte externa dele, a gente tem cores diferentes, porque num determinado ambiente a gente pode padronizar. Por exemplo, para a rede a gente pode usar azul para ligar equipamentos aos switches, amarelo para fazer ligação entre switches, vermelho para fazer ligação de roteadores, verde para fazer ligação de telefonia. Mas isso não é um padrão, cada local especifica o seu próprio padrão. Agora, as cores internas do cabo seguem um padrão. Tá? A forma de conexão aqui dos pares individuais segue um padrão. Com relação a cores e conectores, o conector mais comum é o RJ45, conector desse tipo aqui, ele tem uma lingueta embaixo, quando ele entra, ele trava. Né? Quando a gente monta um cabo, é interessante a gente comprar essa capinha também, que essa capinha ela protege essa lingueta aqui de proteção, né? Essa trava de proteção. Assim, quando você puxa o cabo, da maneira que está aqui, ó, ele pode bater em algum lugar e arrebentar isso aqui. E é muito importante ele ter isso aqui para manter ele fixo no lugar, manter um bom contato. Tão barato, custa centavos uma capinha dessa, vale a pena comprar e ter nos cabos. Então, para conectar, existe um padrão de cores, tá, dos cabos. É o padrão ANSI/TIA 568. Existem 4 pares. Na hora de colocar no conector RJ45, a gente coloca os 8 cabos aqui dentro. Tá? Os 8 cabos individuais. Então, o RJ45 tem 8 posições. O 568A diz que é branco com verde, branco do verde com verde, branco do laranja com azul, branco do azul com laranja, branco do marrom com marrom. Tá? A rede Ethernet 10 e 100 megabits só usa os pares 1, 2, 3 e 6. Tá? O 4, 5 e 7 e 8 não são utilizados.
Então, ó, repara que 1, 2, branco do verde com verde, e o 3, 6, branco do laranja com laranja. Tá? Tem esse salto aqui entre os laranjas justamente para fazer com que as informações de rede elas trafeguem sempre por pares que são trançados entre si. 568B ele inverte a posição do verde com laranja. Então, verde, aqui o outro é verde, laranja, azul e marrom. Esse aqui é laranja, verde, azul e marrom. Tá? Então ele troca as ordens. Esse aqui é o padrão e a ordem dos fios. Você vem precisar montar um cabo. Tá? Pode usar o padrão que você quiser, sem problema. Cabos que são chamados cabos diretos, você tem que ter o mesmo padrão nas duas pontas. Antigamente, quando a gente tinha hubs, os hubs, para ligar hub a hub, a gente tinha que ter um cabo cruzado, que é o cabo que é um padrão numa ponta e o outro padrão na outra ponta, para inverter os sinais. E no hub isso é obrigatório. Tá? Por isso que existem esses dois padrões. O switch não precisa mais disso, eles fazem automaticamente essa negociação e eles fazem a inversão, se for necessário. Em relação a categorias de cabos, segundo o padrão ANSI 568, né, que é quem padroniza os cabos, né? Os cabos UTP, né, são os cabos sem blindagem, obedecem as seguintes categorias. Categoria 1, utilizado normalmente em telefonia, não é mais padrão, é um cabo muito antigo, foi o primeiro cabo de par trançado a existir. Né? Categoria 2, ele tem uma taxa de frequência maior, 4 MHz, é utilizado em redes 4 megabits por segundo, foi utilizado nas primeiras redes em anel, redes de baixa velocidade, também não é mais padrão. Categoria 3, suporta frequência maior, que foi criado e muito utilizado, né, nas redes Ethernet 10 megabits por segundo. Ainda vende dele. Tá? Hoje em dia ele é utilizado para telefonia. Está bastante barato. Ele é excelente cabo para telefonia. Tá? Isso para telefonia, quando a gente fala telefonia dentro de casa, né? Vai botar então no ambiente de escritório. Ambiente de rua são cabos mais pares. Acima dele foi criado categoria 4, suportando frequência de até 20 MHz. Então, reparando na taxa, começa com 1 MHz, é 1 milhão de pulsos por segundo, né? Que já dá 20 milhões de pulsos por segundo. Vou usar nas redes em anel de 16 megabits, não é mais padrão hoje em dia, não faz mais. Categoria 5 é um cabo com 4 pares, suportando taxa de até 125 MHz. Tá? Ele foi utilizado em rede 100 megabits por segundo e rede 1 gigabit por segundo, de 4 pares. Já viu essas redes, né? O Fast Ethernet gigabit por gigabit Ethernet. Né? Ele trabalhava muito no limite, tá? Eu não oferecia, eu de vez em quando passava alguns erros por ele, dava algumas inversões de bit. Foi feito muito pouco desse cabo, porque logo surgiu categoria 5E, que veio substituir a categoria 5. As instalações todas por ele usam o 5E, que é a categoria 5 Enhanced. Né? Ele é melhorado, tá? Melhorou a taxa de torção, melhorou o tipo de teflon que é usado nele, então melhorou o isolamento. 5L é superior ao 5. Então, ele que foi amplamente utilizado, tá? Experimentalmente tinha até rede 10 gigabits por segundo. Não é o cabo mais indicado para rede 10 gigabits por segundo. Categoria 6 é um cabo com 4 pares, suportando frequência de até 250 MHz, ou seja, o dobro do categoria 5. Né? Um detalhe, ó, aqui a gente está falando de 1 MHz, aqui já está 250 MHz. A gente partiu de um cabo que tinha 1 milhão de pulsos por segundo, a cabos que aguentam 250 milhões de pulsos por segundo. O cabo aumenta a distância entre os pares para diminuir a interferência. Né? Quero mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir de novo a câmera aqui. Esse aqui é o categoria 5, tá? Categoria 5E, que eu havia mostrado para vocês anteriormente. Ele, dentro da capa plástica azul, né, essa capa aqui, ele tem esses 4 pares. Esses 4 pares, eles também se torcem aqui dentro. Eles estão torcidos e eles vão enroscando um no outro para diminuir a interferência. O categoria 6, para ajudar a diminuir a interferência, ele aumenta essa distância. Então, aqui dentro, enquanto está um encostado no outro, no categoria 6, eles se afastam um do outro. Né? Para eles se afastarem um do outro, ele tem, aqui dentro, ele tem ó, um duto, um guia, vou mostrar na ponta. Tá?
tem uma guia, né? E essa guia, o que acontece? Os cabos eles vão por fora dessa guia. Essa guia ela tem 4 cavas. Né? Os cabos eles seguem pela superfície dessa guia. Então, a guia, por exemplo, né, deixa eu tentar montar aqui né, mantém esses cabos afastados. Por exemplo, ela promove, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela promove um afastamento entre os cabos. Né? Esse afastamento ajuda a diminuir a interferência. Né? Então, já é uma das diferenças do categoria 6 para o categoria 5. Então, aqui, né? O cabo aumenta a distância entre os pares, diminuindo a interferência entre eles. Possui melhor desempenho que a categoria 5E para a rede gigabit por segundo e foi projetado para conectores 8P e 8C. O 8P e 8C ele é muito parecido com o RJ45. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu não tenho, não. Também não ia conseguir mostrar pela câmera a diferença entre eles. Vamos lá, vou tentar dizer a diferença entre eles. Esse aqui é um conector, eu acho que esse aqui é um 8P 8C, o que está na minha mão. Para mostrar para vocês aí. Tem um RJ45 8P 8C. Aqui na frente, aqui é o conector, onde tem os contatos dele. Né? Então, aqui assim, embaixo, então, é a parte metálica do contato. A gente aqui por trás encaixa o cabo entra pela traseira dele. Tem com o alicate pressiona esses conectores, esses contatos, eles descem, né, pela frente, eles são pressionados para baixo, perfuram o cabo e fazem o contato. No RJ45, né, vou precisar agora do slide. No RJ45, aqui assim, o conector RJ45, né? Os conectores eles ficam, os cabos eles ficam aqui embaixo. Né? E conforme eu mostrei para vocês aqueles contatos aqui em cima, o alicate pressiona os contatos descem, perfuram o cabo e fazem a conexão. Mas na RJ45 eles ficam todos lineares. Categoria 6, com os 8P8C, né? Ele tem uma diferençazinha, uma das diferenças, né? A parte externa é a mesma, ele entra nos mesmos nas mesmas tomadas que entra o RJ45. Mas o cabo eles já ficam desalinhados, eles ficam assim, ó, para aumentar a distância entre eles. Se você quiser saber se é um RJ45 ou 8P8C, você olha a parte da frente dele, você vai perceber um alinhamento diferente. Da mesma forma, os contatos descem, machucando os cabos e para dar os contatos. Tá? Mas isso aqui também ajuda a diminuir a interferência. Os cabos não entram tão juntos dentro do conector. Então, categoria 6A, ele melhora o categoria 6. Né? Ele é basicamente categoria 6 trabalhando a 500 MHz. 500 milhões de pulsos por segundo, ele aguenta. Né? Depois disso foi criado categoria 7. Categoria 7 já atrapalha 600 MHz. A taxa aqui é muito alta, a frequência. Tá? Nesse tipo de frequência não dá mais para utilizar conectores RJ45. Esse conector que eu mostrei para vocês tem nos cabos. É utilizado um outro tipo de conector, que é o GG45, ou então Tera. Esse aqui é o conector GG45, esse aqui é o conector Tera. Vocês podem perceber que é um conector completamente diferente, são conectores metálicos, conectores blindados, tá? Para conseguir trabalhar com uma taxa de frequência tão alta. E o categoria 7A, 7 Augmented, né? Ele é semelhante ao 7, mas ele trabalha uma frequência de 1 GHz, ele aguenta 1 GHz. Então, a gente parte desde o cabo original, que aguentava 1 milhão de transições por segundo, a categoria 7A ele consegue diferenciar transições de até 1 bilhão, né, bilhão de pulsos por segundo. Taxa de frequência de 1 GHz. Isso aqui é muita coisa para um cabo de par trançado. Tá? É um cabo excelente esse cabo. Construção muito cuidadosa, tá? É uma tecnologia de ponta mesmo. Alguma pergunta aí sobre o cabo coaxial?
Não, boa. O coaxial, então. Né? O coaxial ele é um cabo que ele, coitadinho, teve uma fama ruim por causa das redes Ethernet. Né? O pessoal da minha geração, muita gente não gostava do cabo coaxial por causa das redes Ethernet. Mas um cabo coaxial é um excelente cabo. Tá? Ele é um excelente meio de transmissão. Tanto que para radiodifusão, a gente precisa de cabos que têm uma excelente proteção com interferências eletromagnéticas e alta taxa de transmissão, é utilizado o cabo coaxial. Então, ele é um meio de transmissão muito comum. Tá? Ele é mais protegido que um cabo de par trançado, então ele pode percorrer distâncias maiores e com grande vazão. Basicamente, nós temos dois tipos de cabo coaxial. Os cabos de 50 ohms que foram desenvolvidos para transmissão digital, cabo de 75 ohms foram desenvolvidos para transmissão analógica. Isso não quer dizer que o 75 ohms não possa ser utilizado para digital, nem que o 50 possa ser utilizado para analógica. Né? Simplesmente eles foram criados com essa ideia. Mas dá para utilizar, intercambiar sem problema. Então ele consiste num fio esticado na central, aqui um fio, né? Daqui uma foto, um cabo coaxial, um fio central. Esse fio central ele é conhecido como condutor interno. Ele é envolvido por um material isolante, que é conhecido como dielétrico. Daqui é o dielétrico. Por fora dele passa um condutor externo. Tá? Aqui é uma malha externa, que funciona como uma blindagem e também pode servir para mandar sinais. Né? Então, é um par também. O cabo coaxial funciona como um par, um condutor interno e um condutor externo. Por fora, uma capa isolante, que protege o cabo. São muito utilizados em residência para passagem de sinal de TV a cabo, né? Acesso à internet, sinal de TV aberta, sistema de segurança. Então, são vários tipos de cabo coaxial. Tem uma grande variedade de cabo coaxial, tá? Vários tipos. Eles variam com relação à faixa de frequência que eles suportam, atenuação do sinal. Né? Quanto mais grosso e mais difícil for manusear o cabo, melhor ele carrega um sinal com menor atenuação. Imunidade a ruídos, capacidade de fazer blindagem contra interferência, por aí vai. Então, eles são classificados em categoria de acordo com o índice que a gente chama de índice RG. Né? Cada conjunto RG é um conjunto de especificações físicas. Os mais comuns foram o RG6, que é utilizado na TV a cabo, e o Cable Modem. Né? É um cabo ainda muito usado hoje. Né? Cabos que não se usam mais, o RG11 era utilizado na Ethernet grossa, cabo coaxial grosso. RG58, Ethernet fina. E o RG59 utilizado normalmente na TV a cabo. TV também, transmissão via satélite, utiliza esse cabo para distribuição interna. Atualmente, os mais utilizados são o RG6 e o RG59. Aqui tem uma foto, tá? Eu tirei essa foto aqui, né? Por exemplo, de um cabo RG6 e um cabo RG59. Vocês conseguem perceber pela foto, dá para perceber a diferença de espessura. Repare que o condutor interno do RG6 é mais grosso que o condutor interno do RG59. O dielétrico do RG6 também é mais espesso que o dielétrico do RG59. Tá? O RG6 normalmente ele tem uma malha metálica mais espessa, também dando uma proteção maior que o RG59. Tá? Podem perceber aqui, ó, caneta de novo. Podem perceber aqui, ó, a espessura do RG6, a espessura do RG59. Tá? O RG6 ele é mais largo que o RG59. Tá? Então, para isso, os próprios conectores RG6 são conectores mais grossos que o conector RG59. Se a gente vai comprar um conector com cabo coaxial, você tem que dizer para qual cabo quer comprar o conector. Tá? O conector de RG59 não entra no RG6. Se você tentar botar um cabo RG59 num conector RG6, ele vai ficar sambando lá dentro, não vai dar o contato não vai ficar muito bom. Então, o RG6 possui um condutor interno mais grosso, né? Faz com que os sinais enviados pelo RG6 sofra menor atenuação, alcance a distância maior e chegue com melhor qualidade. O operador de TV a cabo utiliza RG6. O RG6 também possui uma blindagem melhor que o RG59. Só de olhar aqui a gente já percebe o tipo de blindagem que ele tem. Então, dá maior proteção contra interferência eletromagnética. Construção e blindagem proporcionam uma boa combinação de alta largura de banda e imunidade a ruídos. Então,
É muito mais protegido que um par trançado. Então, dependendo do tipo de cabo coaxial, a gente pode fazer transmissão de dados por quilômetros na ordem de gigabit por segundo. E é o que acontece, né? Hoje em dia, por exemplo, dentro de uma residência que tem operadoras de TV a cabo, operadores de TV a cabo conseguem entregar na casa das pessoas internet de 500 megabits por segundo, mais dezenas de canais Full HD, canais 4K, canais SD, canais de rádio. Então, um único cabo coaxial passando todas essas informações. A gente já percebe a capacidade que um cabo coaxial tem. A construção dele também faz com que o custo seja maior do que o custo de um par trançado. E ele é mais difícil de manusear, ele é mais chato de botar os conectores, ele, dependendo do tipo de conector, do tipo de aplicação, tem que soldar, né? Não é só grimpar. Então ele é mais caro, mais difícil de manusear do que o par trançado. No passado foram utilizados nas redes Ethernet 10 megabits por segundo, topologia em barra, né? Mas se tornou problemático, especialmente devido ao tipo de conector que ele utilizava, né? E ele foi abandonado a partir das redes 100 megabits por segundo. Então o cabo coaxial para a rede Ethernet não se usa mais. Ficou a impressão que o problema era no meio de transmissão, mas na realidade foi a forma como ele foi utilizado, né? E não ao meio em si. Um excelente meio de transmissão, largamente utilizado em aplicações que requerem transmissões confiáveis, transmissões de TV, antenas de TV, tudo mais, é cabo coaxial que leva o sinal. E o meio de transmissão escolhido para difusão de internet via cabo. Então, são os conectores. Cabo coaxiais podem ser utilizados em diversas aplicações e cada um vai ter um tipo de conector, né? As primeiras redes eram utilizados conectores tipo BNC, né? Conector Bayonet New Coleman, né? Coleman é o nome dos New Coleman, é o nome dos inventores. É um conector de engate rápido que permite o cabo ser conectado muito rapidamente. Então você enfia o cabo na tomada e dá um giro aqui. Você gira, ele está preso. Tá? O problema desse conector aqui, apesar dele ser muito bom para baixa frequência, é que ele não tem uma superfície de contato suficiente para altas frequências. Então ele foi criado para aplicações iniciais de cabo coaxial, mas para redes que têm uma frequência muito alta não dá para utilizar esse tipo de conector, né? Mas para circuito fechado de TV, câmera de vigilância, é um excelente conector. Tá? A faixa de frequência que ele utiliza é mais que o suficiente. Já para transmissão de TV a cabo, TV por satélite, né, é precisando de um conector melhor, com uma área de contato maior. Então aqui a gente pode utilizar, por exemplo, para RG6, a gente usa um conector chamado conector F. Se você chegar numa loja e pedir para comprar conector F, dificilmente o vendedor, a não ser que ele seja muito especializado, vai saber o que é um conector F. Então, normalmente vocês compram mesmo conector para cabo coaxial, ou você fala conector RG6. Mas o nome formal dele é conector F. Tá? Ele é um conector que você tem que rosquear. Você vai encaixar ele, você tem que girar, né? Dar vários giros nele, dar várias voltas nele. E essas voltas você tira ou você coloca ele prendendo, aumentando o contato. Então, exemplo conectorizado, né? Você, na verdade, coloca um cabo aqui atrás, passa a ponta por dentro dele, vem com um alicate especial, esse alicate pressiona o cabo, a parte de trás vem para frente, a parte da frente vem para trás, né? Essa parte aqui se sobrepõe, aqui, o cabo fica pressionado lá dentro, faz o contato na malha externa, então essa parte externa do cabo é o contato com o condutor externo, o condutor interno está aqui dentro. E a gente tem a conexão por cabo coaxial. Ok? Essa parte de cabo coaxial? Bom, a gente não vai conseguir terminar hoje a parte de fibra ótica, mas vamos começar a ver aí para a gente aproveitar pelo menos esses 20 minutinhos que a gente ainda tem aí. 20 minutos não, né? Meia hora, né? Perdido aqui no horário. Meia hora é bastante tempo, vamos lá. É meia hora. Fala aí, Matheus.
Não, tá, você pode abrir o microfone. Qualquer coisa tu escreve aí que eu vou responder. Então vamos ver aqui a parte de cabeamento óptico. Vamos ver aqui um sistema. O que é um sistema de transmissão ótica? A gente fala em fibra ótica, mas na verdade a gente tem um sistema de transmissão ótica. A gente tem a origem da luz, o meio de transmissão e o detector. A gente precisa ter esses três componentes funcionando perfeitamente para ter um sistema de transmissão por fibra ótica. A fibra ótica ela é apenas o meio de transmissão. Foi convencionado o seguinte, né? Um pulso de luz, tá? Ele é representado por um bit 1. Então, se eu estou enviando bit 1, significa que tem luz na fibra ótica. Se eu não tenho luz na fibra ótica, é convencionado que eu estou mandando bit 0. Tá? Então, quando a gente instala uma fonte de luz em uma extremidade da fibra e um detetor na outra, a gente tem um sistema unidirecional. Cabo metálico, você pode usar o mesmo par para enviar e para receber sinais. Né? Então, telefonia funciona assim. Fibra ótica não. Você tem alguém que emite luz, essa luz entra dentro de um cabo de fibra ótica, o cabo leva essa informação para o outro lado, a informação sai e bate num detetor. Esse detetor, né, você tem um pulso de luz na entrada, esse detetor gera um pulso de luz na saída. Esse sistema ele só é capaz de enviar dados numa direção. Se eu quero transmissão nas duas direções, eu preciso de ter um sistema similar voltado para o outro lado. Então, outro cabo de fibra, alguém gerando luz na origem e alguém detectando a luz no destino. Então, efetivamente, um sistema óptico é um sistema unidirecional. A princípio, ele só manda direção. O Matheus está falando ali, tem um cabo desse de quase 20 anos atrás. Sim. Difícil dizer que um cabo está dando problema por ser velho, né? Matheus, interferência, o cabo não vai dar por ser velho. O que eu acho que pode estar acontecendo ele já está oxidado dentro dele, atrapalhando muito a passagem. Você um cabo metálico, não sei se você chega. Vamos lá. Cabo. Aqui, né? O cabo, eu não sei se vocês sabem, o que é uma informação que passa por um cabo? São elétrons, né? Elétrons que estão passando. O cabo rígido ele é melhor para passar sinal. Mas o elétron ele não passa dentro do cabo. O elétron ele se movimenta na superfície do cabo. Não sei se vocês chegaram a estudar isso. Né? Eu não sei dizer até que ponto sujeira e oxidação na superfície atrapalharia a passagem desses elétrons. Tá? Aí realmente eu não sou um especialista em cabo a esse nível. Acredito até que possa atrapalhar. Mas um cabo de 20 anos, eu acredito que já tenha, por exemplo, na ponta dele entram conectores. Né? Aí sim, você tem aqui uma superfície metálica e você vai ter a superfície metálica do conector em cima. Então você vai ter um ponto onde o elétron que vem pelo cabo, o elétron tem que passar para o conector. Se existe oxidação aqui no meio do caminho, realmente atrapalha muito. Mas aí não é interferência, né? Conforme está botando. Ele é atenuação. Ele pode estar sofrendo atenuação nisso aí. Se você está tendo problema, eu recomendaria primeiro tentar arrancar, se tiver com sobra de cabo, arrancar o conector velho, dar uma limpada boa no cabo, na ponta, dar uma esfregada nele e botar um conector novo para ver se resolve. Talvez não seja necessário trocar esse cabo. Mas esse cabo ele também pode estar deteriorado por dentro, pode estar com malha já arrebentada. Se ele tiver com corrosão, ele vai ter várias partes da malha arrebentada e pode estar ruim. Mas não é bem interferência, não, né? É atenuação, ele pode estar com muita atenuação. Acho que um primeiro passo, se tiver ruim, se tiver com problema, eu te aconselho a trocar primeiro o conector, que é mais barato, e dá para fazer, né? Facilidade. Mas assim, é muito difícil afirmar, tá? É muito difícil afirmar o que é. Até porque se está passado há 20 anos, assim, ó, eu vou ser sincero contigo. Puxar esse cabo pode ser difícil. Esse cabo já pode até estar agarrado dentro do duto, tá? E às vezes você até consegue tirar e não consegue colocar outro. Então, eu optaria para primeiro tentar trocar os conectores, porque pode ser uma dor de cabeça maior depois.
É muita coisa em jogo, né? Então, vamos lá. Refração e reflexão da luz. Entender um fenômeno que é um fenômeno chamado de refração, que é o seguinte, né? A luz, tá? Quando ela passa de um meio para outro, por exemplo, do ar para a água, ela sofre o que a gente chama de refração, né? E os meios, eles têm diferentes índices de refração. Isso impacta na velocidade da luz, né? A velocidade da luz é de 298 mil quilômetros por segundo no vácuo. No ar, ela é um pouco mais lenta. Na água, ela é mais lenta ainda. Então, dependendo do índice de refração, vamos falar assim, de uma resistência que esse meio forneça a passagem da luz, a luz vai ter velocidade diferente. Então, quando ela passa de um meio para outro, ela muda de direção, né? Então, por exemplo, a luz que esse peixe está mandando, ela estaria vindo nessa direção aqui, né? Está subindo. Quando ela passa da água para o ar, ela muda de direção. Por isso até que dá a impressão, né, que a gente está vendo o peixe no outro lugar. Porque se a gente está olhando por aqui, a gente está vendo nessa direção, a gente acha que o peixe está em outro lugar. Na verdade, a posição dele é aqui. Né? Se alguém já foi numa lagoa, já foi no rio, botou um graveto, um pedaço de madeira dentro d'água, dá a impressão que ele entorta quando entra na água. Então, esse exemplo é um exemplo bastante comum de refração quando a gente vê um objeto submerso. Então, quando o raio de luz passa de um meio para outro, né, por exemplo, da sílica para o ar, né, do vidro para o ar, o raio sofre uma refração nessa fronteira. O volume da refração vai depender das propriedades do meio físico. Agora, nem todo raio é refratado, parte dele é refletido. Então, o que a gente tem é isso aqui, ó, um raio incidente de um meio, né, ele vem, quando ele bate na fronteira, ele é refratado, ou seja, ele muda de direção, mas parte é refletido, refletido com o mesmo ângulo de entrada. Tá? Então, a gente tem o raio incidente, o raio refratado e o raio refletido. Existe um ângulo limite L, no qual, quando ele é atingido, tá? O raio refratado, ele é refratado com exatamente 90 graus em relação ao normal. Aqui, ó, quando alfa, aqui é alfa menor que L. Aqui, quando alfa igual a L, o que acontece? O raio é refletido parcialmente e ele é refratado pela superfície. Ele pega exatamente na superfície, ele percorre a superfície. Se a gente coloca esse ângulo maior do que L, se esse ângulo alfa for maior que L, não existe refração nenhuma. Não há perda de energia por refração. O raio é totalmente refletido. Ele bate na superfície e reflete. Tá? Então, aqui nos dois primeiros casos, temos reflexões parciais. Aqui nós temos o que chamamos de reflexão total. Né? Então, o ângulo superior a L, temos a chamada reflexão total, quando o raio de luz é totalmente refletido de volta para o meio no qual incide. Esse é o fenômeno que a gente vai usar para a construção de fibras óticas. A fibra ótica ela vai entrar com raio de forma que, quando bate na superfície dela, ele é totalmente refletido, sem nenhuma perda de energia, mantendo toda a energia da luz dentro do cabo. Então, se a incidência ultrapassar esse valor crítico, a luz é refletida de volta, permanecendo na fibra. Qualquer feixe de luz vai refletir, né? Esses feixes vão se ricochetear formando ângulos diferentes, né? Aqui, ó. Então, ó, um ângulo aqui, outro com um ângulo maior aqui, outro aqui que reflete só lá no finalzinho. Cada ângulo de entrada aqui, tá? A gente diz que é um modo que está entrando, tá? Um modo de luz. Essas aqui são chamadas fibras monomodo, tá? Então, na fibra monomodo, vários ângulos diferentes entram, vários ângulos diferentes saem. Tá? Se a gente chega e bota essa fibra muito estreita, a gente consegue as chamadas fibras monomodo, né? Aqui é a multimodo, acho que eu falei errado, né? Aqui é a monomodo. Na monomodo só entra a luz em linha reta, então ela só entra e sai em linha reta. Tá? Então, essas fibras monomodo, elas são mais caras que a multimodo e podem percorrer distâncias maiores. Tá? Aqui a gente tem uma distorção do sinal, a gente não tem distorção do sinal. Então, a gente consegue mandar gigabits por segundo a uma distância de 80 km. Paulo, a luz só sai pela ponta da fibra. A gente não tem perda da luz no meio do caminho.
Fibra ótica. Elas são feitas de vidro. O vidro é produzido a partir da sílica. Vidro tem tudo quanto é lugar do planeta. Então, o que não falta é matéria-prima para construir fibra ótica. Tá? E a atenuação da luz através do vidro ela depende do comprimento de onda da luz. Tá? Aqui, ó, aqui é a atenuação, né? Quanto maior a atenuação, pior. Então, a gente está perdendo energia na fibra. Para ter uma boa transmissão, a gente precisa de uma faixa de frequências onde a gente tenha baixa atenuação e também onde seja reto. Por exemplo, isso aqui, a faixa de frequência nessa faixa aqui, a atenuação é menor do que aqui. Mas aqui a gente está tendo uma variação muito grande. Isso não é bom para a transmissão. Onde pega 3 canais onde são mais ou menos estáveis. Né? Um canal aqui, de atenuação um pouco maior, e 2 canais aqui com atenuação um pouco menor. Esses canais aqui, eles ficam praticamente próximos ao vermelho. Por isso que as fibras óticas usam os lasers, os LEDs de fibra ótica são vermelhos. Tá? São dessas faixas nos quais vão trabalhar. Isso aqui, apesar de ter uma atenuação um pouco maior, a banda de 0,85 micra, tá? o microns, né? O que acontece? É mais fácil produzir material para gerar esse tipo de frequência. Tá? Fica mais barato, fica mais fácil gerar. Então, essa faixa aqui é muito utilizada. Então, a comunicação utiliza as 3 bandas, né? Aquela 0,85, 1,3 e 1,55. A está centrada 0,83, 0,85, 1,3 e 1,55. Essas duas últimas têm boas propriedades de atenuação. Perda inferior a 5% por quilômetro. Mas a 0,85 micro, apesar de uma atenuação maior, lasers e chips podem ser produzidos a partir de um mesmo material. Fica muito mais fácil. Para ter noção, tá? Um cabo de par trançado categoria 7, que a gente acabou de ver que é o melhor que nós conseguimos produzir hoje em dia, ele trabalha na faixa de 1 GHz. Tá? 1 GHz, 1 bilhão de pulsos por segundo. Essas 3 faixas aqui de uma fibra ótica, elas trabalham na faixa de 25 a 30 mil GHz. Tá? 25 a 30 mil. Ou seja, dentro de uma fibra ótica, ela tem a capacidade de transmissão em paralelo de como se fossem 25 a 30 mil cabos paralelos dentro dela. Então não tem nem como comparar a capacidade de transmissão de uma fibra ótica com um cabo de par trançado. Tá? Além de levar o sinal a distância muitos maiores, a sua vazão é extremamente superior, da ordem de 30 mil vezes mais. Então, uma fibra ótica ela é construída com camadas de vidros que possuem diferentes índices de refração. Então, apesar de dizer que a fibra ótica é um vidro dentro de uma capa plástica, na verdade é o quê? Tem vidro dentro de vidro que está dentro de uma capa plástica. A gente não vai fazer um cabo de fibra ótica com apenas um cabinho, a não ser que seja um cabo de manobra. Então, um cabo de transmissão de fibra ótica normalmente tem esse formato aqui, ó. Tem um cabo protegido, tem um núcleo protegido, e em volta dele vários cabinhos de fibra ótica. As fibras óticas são esses cabelinhos que estão aqui. Né? E são 2 vidros por quê? Né? E vidros com diferentes índices de refração. Então, o sinal que... Minha caneta, não estou conseguindo direto. O sinal entra aqui, né? Quando ele bate na fronteira entre os 2 vidros, ele reflete de volta. Né? Aí vai refletir de volta. Esses 2 vidros, eles possuem índice de refração diferente para que nessa fronteira aqui entre eles aconteça a reflexão da luz. Quebra tão fácil não, Matheus. Vou pegar uma fibra aqui. Tem um cabo velhão de fibra ótica. Vou abrir para vocês aqui. Tem um cabo, é um cabo para lançamento externo, tá? Não é o que a gente chama de cordão de manobra. Vai ver depois um detalhezinho dele lá nos desenhos. Esse cabo aqui ele tem um núcleo bem rígido aqui, ó. Esse aqui não é uma fibra, esse aqui é só para dar resistência a ele contra a tração. Né?
Aqui nós temos uma fibra. Acho que a minha câmera não consegue nem pegar a fibra. Não sei se estão conseguindo ver aqui. Espera aí. Está vendo? Vai ver quanto papel branco aqui? Aqui em cima, a fibra ótica. Eu consigo pegar ela e dobrar. Estou conseguindo ver a dobra dela aqui? Dobra bem, ó. Claro que se eu pegar a pontinha dela e virar muito, assim, ela não quebrou de sair na mão, mas ela já quebrou lá dentro. A gente consegue perceber que ela está com um dentinho aqui agora. Não sei se vai dar para ver o dentinho. Isso que vai ficar mais difícil ver, tá? Mas enfim, você está vendo que ela não é tão. Ela não quebra tão fácil, não. Tá? Dá para dar um nó nela com uma certa facilidade. Tá? Isso é porque ela é extremamente fina. Tá? Aqui, na imagem, vocês estão vendo? Está uma imagem amplificada. Opa, deixa eu puxar de volta a imagem agora. Tá? Deu para ver, né? Ficou diferente aí. Então, isso aqui é muito fino, é extremamente fino. É fino demais, tá? A pessoa fala assim, o núcleo de uma fibra monomodo, ela tem... Essa aqui, no caso, é uma fibra... Essa eu não lembro. Essa é a fibra monomodo, essa que eu mostrei para vocês, tá? É uma fibra monomodo. O núcleo da fibra monomodo tem 9 micrômetros, é um troço extremamente fino, tá? Porque isso aqui, aquilo que eu mostrei para vocês ainda é a parte externa da fibra ótica, tá? Aquilo que vocês viram ainda é a capa plástica. Dentro da capa plástica tem fibra ótica, tá? A fibra ótica é um pouco mais sensível, mas é muito fininha e o vidro é flexível, né? Vocês sabem que o vidro é flexível. Você pegar um vidro muito fino, você consegue meio que balançar ele. Esse nível de espessura que o vidro tem aqui dentro, ele dobra muito fácil. Vou pegar um outro cabo aqui. Esse aqui é um cabo de fibra óptica de manobra, ó. Também vai ficar um exemplo melhor. Câmera de novo. Esse aqui é um cabo de fibra óptica de manobra, tá? Aqui na ponta, tá? Vou mostrar os conectores para vocês. Esse é um cabo de fibra óptica. Sem problema nenhum. Posso fazer isso aqui à vontade nele, mexer, dobrar, tá? Pode trabalhar com ele sem medo nenhum. Até porque ele é construído de forma a ter uma resistência para aguentar essas manobras nele. Esse que entra em casa, normalmente ele tem uma proteção desse tipo. Assim, na minha casa não entra fibra ótica, entra um cabo coaxial. Mas eu acredito que a fibra que vai até em casa seja mais desse segundo tipo aí que eu mostrei para vocês, porque ele é mais flexível, ele é mais fácil passar pelos dutos. Tá? E ele tem uma proteção, assim, se dobrar muito ele vai quebrar, mas eu acho que a construção do cabo não permite que você consiga chegar no ponto de quebrar ele. Ele tem uma proteção dentro dele. Elas costumam ser agrupadas em feixes protegidos com uma capa externa. Esse exemplo dessa segunda figura aqui. Essas fibras multimodo que nós vimos, elas se dividem em dois tipos. A gente chama de multimodo com índice degrau, que foi aquela que a gente viu, onde a gente tem dois índices de refração, onde nesses índices de refração a gente tem um cabo com índice externo, né? Internamente um cabo com outro índice de refração. Quando chega na fronteira entre os dois, a luz vai refletindo até sair do outro lado. Então, o funcionamento é baseado na reflexão total. Ela tem uma descontinuidade na mudança do índice de refração, né? Então, a gente tem um índice interno e outro índice externo com grau diferente. Vou botar a imagem seguinte. Essa fibra aqui, ó. Tá vendo? A gente tem um índice de refração dentro e um índice de refração fora. Ela reflete nesses pontos. A fibra multimodo com índice gradual, o índice de refração vai diminuindo gradualmente de forma contínua do núcleo até o revestimento. Repara aqui, ó, azul escuro, azul claro. Aqui está um degradê entre os dois, tá vendo? Ele vai mudando o índice aos poucos.
Então, como tem uma mudança aos poucos, o que acontece? A luz vai mudando o seu caminho. Ó. Repara que esse feixe de luz, ó, e vai sambando em volta, né? Vai rodeando o núcleo. Não chega até a beirada para bater e refletir. Ele vai guiando a luz de volta. E com um detalhe, a velocidade da luz no meio com menor índice de refração, né? Então, a velocidade da luz mais afastada do núcleo é maior do que a velocidade da luz próxima ao núcleo. O que acontece no índice de grau? Aqui ricocheteia mais, faz um caminho maior. Então, esse sinal de luz aqui, ó, esse pulso de luz aqui, ele demora mais a chegar do que esse que vai aqui em cima. E demoraria mais a chegar ainda do que um que fosse em linha reta. Então, a informação que na origem sai junta, no destino ela chega espalhada. Então, a gente tem uma deteriorização do sinal. O sinal num pulso de entrada dessa maneira, ele se deteriora na saída. Na fibra ótica com índice gradual, como tem essa diferença de velocidade, compensa um pouco. Como faz essa compensação, o sinal de saída, o pulso de saída fica muito melhor que na fibra multimodo com índice de grau. Né? Já na fibra monomodo, o diâmetro é tão pequeno que apenas um modo é transmitido. Então, aqui no caso, ó, aquelas mesmas transmissões, elas se perderiam. Só a transmissão que pega no meio que vai em linha reta. A fibra multimodo preserva muito bem o sinal. O sinal de saída é praticamente idêntico ao sinal de entrada. Matheus, então é exatamente como esse que eu te mostrei aqui. Né? A diferença da cor, tá? A cor não quer dizer muita coisa, não. Tá? Eu vou botar de novo aqui a minha câmera. O último cabo que eu te mostrei são exatamente 2 cabos, tá vendo? Deve ser parecido com esse que você tem aí, ó. Fibra-ótica, né? Um cabo que vai e um cabo que vem, né? Par de cabos para mandar o sinal. E ele é bem flexível, não tem problema nenhum. A espessura é mais pela proteção, né? Você tem cabos que tem proteção maior, cabo que tem proteção menor. Esse aqui, na verdade, são cordões de manobra, né? Que a gente chama. Os cordões de manobra eles costumam ser grossos, já que eles são muito mexidos. A fibra multimodo degrau, que é essa daqui, costuma ter um núcleo de cerca de 100 micrômetros. A gradual, que é essa daqui, o núcleo costuma ter 50 micrômetros. A monomodo, o núcleo costuma ter 9 micrômetros. Ele é mais rígido, né, que você está falando aí. Então, é para efeito de proteção mesmo, é para evitar do usuário até ficar sacudindo muito. Fibra ótica carrega luz, né? Não carrega pulso eletromagnético. Então, ele é imune. Tá? Não é que tenha até que tenha muita proteção, não. Ela é imune. Você pode botar uma fibra ótica dentro de um equipamento de tomografia, tá? De ressonância magnética, que ela não vai sofrer um problema de interferência eletromagnética. É completamente imune à interferência eletromagnética. Não irradia luz para fora do cabo, então não tem linha cruzada. Né? Faz isolamento completo entre transmissor e receptor. Uma curiosidade que um amigo me mandou, né? Ele estava recebendo fibra ótica, né? Foi passado uma fibra ótica entre Coari e Tefé, né? No projeto de internet da Amazônia, e receberam 270 quilômetros de fibra ótica para ligar as duas cidades. Tá? Ele falou que levou uma semana para transbordar, né? Para fazer a passagem da fibra do navio para a balsa, né? Para a balsa que consegue trafegar pelo Rio Amazonas. Uma semana trabalhando de dia e noite para passar o cabo de um local para o outro. Por favor, a gente vai falar na parte de conectorização. A gente vai falar então na semana que vem, tá? Então, semana que vem, mais 20 minutinhos e a gente consegue terminar o assunto. E a gente termina e conversa sobre questão de prova, como é que faz para estudar, tudo mais. A prova vai ser quando mesmo, professor? A prova vai ser... A 2 vai ser dia... 21 de novembro. Daqui a 2 semanas. E como que ela vai funcionar, essa prova? Como que o senhor vai aplicar essa prova para a gente?
vai ser online, nesse horário aqui. Vou botar no Google Forms. Que vocês vão fazer no horário da aula. Entendi. Dia 28. Que é 2 semanas. Dia 21. Ih, tá cortando tudo. Aí a gente tem um encontro aqui para... É 21. Vou escrever aqui. 21. Matheus, a gente só tem semana que vem agora de aula. Aí já aprova. Não, tudo não. Eu vou separar, tá? Semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Eu já até separei, já até fiz um mapinha aqui, já tem os assuntos. Tá? Vou ver se coloco lá no... Hoje vai ser mais complicado, mas acho que amanhã eu posso colocar lá para vocês no Canvas o conteúdo a estudar, tá? E a gente conversa também sobre ele. Alguma coisa aí? Vou tirar logo a minha relação aqui. Bom, então, não tendo mais dúvida, tá? A gente encerra aqui. Qualquer coisa é só chamar que eu estou por aqui ainda. Tá? Um abraço para vocês aí. Boa semana de estudos. Tá? Até semana que vem.